Fala galerinha da Hora H Esportes, estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 4 do 5. Receberemos aí daqui a pouquinho o nosso atleta do Juventus, o arqueiro lá. Para quem não sabe o que é arqueiro, é goleiro. O goleiro lá do Clube Atlético Juventus da Moca. Esse paredão aí daqui a pouquinho vai estar falando conosco. Já entrou aí o meu querido? É isso aí, Tom. Paredão aí da nossa Moca. O queridinho aí, o Juventus é o queridinho, né? De São Paulo. Um moleque travesso. Estamos aí com o Tom já presente conosco. Logo mais vai começar a pintar a galerinha aí. Já começou entrando aí a galera, acionando. É isso aí, daqui a pouco nós vamos contar a história desse grande goleiro aí, o Tom Christian, que fizemos amizade lá na despedida do Alex Silva, e de lá pra cá nos tornamos aí companheiros aí de jornada esportiva. E temos amigos em comum, hein? Falaram que vai entrar aí na live, vamos, vamos ver aí o tamanho das resenhas que vai acontecer hoje aí. Esse cara tem história, hein, cara? Esse cara tem amigos de resenha, bastante aí. Tem que tomar até cuidado com os tipos de resenha, né, Tom? Bom, Tom, a hora que você quiser a gente inicia aí e a galera vai entrando. Se quiser, pode convidar aí a hora que tiver preparado, pronto aí a gente dá o pontapé inicial aí na o bate-papo. E lembrando que na terça-feira amanhã é o Japa do Energia 97, lá do Morde a Sopra, o comediante figuraça também. Vai estar conosco aí amanhã, mesmo horário, às 8 horas. Aí a galera vai entrando, Pellegrino entrou aí, opa, tudo bem, fio? Quiser ir já lançando as perguntas, que daqui a pouco o nosso craque vai responder aí, hein? Ó, o Gustavo Silva aí também já acabou de entrar. Vamos lá então. Vamos Esse lado aqui, rapaz. Sai daí de trás da câmera e vem pra câmera, Tom. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Boa meu noite, meu querido? irmão. Que saudade de você, cara. Pô, saudade também, cara. A gente se viu aí no final do ano, né? Verdade. Num evento gostoso demais lá do Alex Silva, muito bom. Isso. Ambiente sensacional, né, cara? Ah, poxa, foi muito legal, né? Participar de um jogo como aquele com o Alex foi legal pra caramba. Que demais, velho. E aí, como que tá por onde, rapaz? Onde você tá se escondendo aí dessa pandemia aí, cara? Bom, tô em casa, né? Como todo mundo. Todo Não, é mundo que uns tá indo trancado pro aí. sítio, é que uns tá indo pro sítio, outros tá indo pra fazenda, outros tá indo pra uma parte de lugar, né, cara? Então, eu sou daqui da região de Guarulhos, né? Da Grande São Paulo. Então, poxa, tô trancado dentro de casa, com uma maioria, saindo para as necessidades básicas, assim, até dificilmente eu saio, procurando me cuidar no limite que posso me cuidar como profissional, né? Sim. Aproveitando para curtir a família também, sei que, tipo, não é uma realidade de todos nós, né? Uma situação que você possa ficar dentro de casa, esperar tudo passar sem passar necessidades. Mas hoje estou com minha família, estou bem e estou esperando isso tudo parar para a gente poder voltar aí. Verdade. E como tem feito aí com os treinamentos de goleiro, cara, que eu até brinco até com os jogadores de linha, que eu acho que é mais fácil treinar do que um goleiro, né, cara? Ah, com certeza. O jogador de linha ele vai trabalhar mais uma parte física ali. Lógico que a parte técnica também influencia um pouco, mas não tanto quanto a do goleiro, que o goleiro é mais completo, né? Exige parte física, técnica, reflexo, reação, muitas coisas que é difícil você trabalhar dentro de casa ou de um espaço curto, e até mesmo longe do clube, né? Não é a mesma coisa. Infelizmente não é. Verdade. E tem espaço para treinar isso aí dentro de casa, rapaz? A gente tenta, né?
Eu, eu tento fazer o possível aqui para poder suprir as necessidades, mas é complicado, né? E ainda mais em casa, acaba por ser complicado porque você se distrai fácil, né? Você não tem uma. Como é que eu posso dizer? Lógico que eu busco uma disciplina correta, assim, mas acaba sendo difícil você cumprir todas as regrinhas que você seria obrigado no seu clube, né? Fazer, cumprir os horários, a alimentação, o horário de dormir, acaba por ser complicado, mas a gente tenta. E tem um grupo de WhatsApp de vocês aí onde vocês conversam, onde vê como que cada um tá bom, tá bem, tá como Tem o sim. pessoal passa o que treinar. Então, o clube acaba passando, né, alguns treinamentos para aqueles que têm alguma dificuldade em saber, né, o que pode fazer dentro de casa, dentro do seu espaço, para não perder, né, para a gente poder voltar pelo menos semi-pronto. Nunca, é difícil falar que você não vai chegar pronto quando voltar, né, quando passar tudo isso. A gente vai chegar semi-pronto para poder trabalhar ali e poder desempenhar o nosso trabalho. Também eu acredito que não vai ser um alto rendimento em curto tempo, né? Mas pelo menos para ser competitivo, para a gente poder voltar e poder de brigar de igual para igual com os outros jogadores, entendeu? Então, acho que vai ser muito importante aqueles que se cuidarem profissionalmente, vai fazer diferença, né? Então, todos estão cientes disso e que não tem tempo, não tem prazo, né? Para que isso tudo passe. Então, a gente tem que se cuidar sem pensar no amanhã. Verdade. Ó, que acabou de entrar aí, ó. Lucas O Silva aí Fera. mandando. Ferão aí mandando um abraço aí, ó. Tem um apelido Lucas Silva. carinhoso aí, ó. Tonzão. É. O Lucas é um irmãozaço, velho. Pô, saudade demais desse cara. Faz tempo que a gente Aí, não se vê. Lógico que a gente mantém um contato. Mas futebol acaba por ser difícil, né? Às vezes a gente cruza, né? Mas acaba sendo difícil ter um tempo para ver os amigos, né? verdade. E ele já mandou uma aí, ó. Contar que o Leão queria levar você pro São Paulo. Ah, essa é boa, hein? Eu acho que Essa vai é dar pra gente boa? contar aí bem essa história aí. Ao, ao decorrer aí, a gente vai contar essa daí, hein, Lucas Silva? Isso aí, vamos aí. Eu nem Então, lembrava pra. dessa, é Ó, uma história bem legal. que legal, pô. E aí vamos iniciar, assim, pra galera saber, né? Até onde, como você chegou, né? Porque todo mundo te conhece, mas não sabe de onde você surgiu e como você surgiu. Então, conta lá de início de quando era pequenininho lá, o que passava na cabeça até virar goleiro, rapaz? Então, cara, minha família assim tem uma genética de pessoas altas, né? Aham. E meus avós, eles eram altos também e acabaram entrando numa profissão já goleiro. Então, isso está um pouco no sangue já. Não foram profissionais, mas seguiram esse curso. Meu pai, por também acompanhar o pai dele, também seguiu. Aí já entrou numa parte mais acreditando em algo profissional, que meu pai tentou algo profissional. Ele é natural de Sergipe e acabou que tentou ser profissional, não conseguiu. Foi até ali o sub-20, mais ou menos, em Sergipe, nas regiões ali. E eu acompanhando meu pai, né? Desde pequeno, indo para os jogos, enfim, tendo noção um pouco maior daquilo. Mas ele nunca quis que eu fosse goleiro, cara. Ele, por saber que era uma profissão muito difícil, muito cobrada por viver aquilo, né? Ele é uma situação até engraçada que ele me via na rua com os amigos assim, e às vezes virava, mexia, eu ia pro gol, sabe? Mas não porque pediam, não porque eu era ruim na linha, não porque eu gostava mesmo, porque eu queria parecer com meu pai, né? Eu queria fazer igual a Aham. ele. E aí ele saía na porta de casa, a gente fazia o portão lá como um gol, né? E ele saía e ele falou, já sai daí, se for para brincar, eu não quero você dentro do gol. Então, ele era desse jeito, cara. Ele é desse jeito aí. Então, ele meio que investiu em mim, assim, me colocou em escolinhas, mas nunca quis que eu fosse pro gol. Sempre na linha. E eu desempenhava um bom papel na linha. Só que eu tinha essa coisa que me chamava pro gol, porque eu sabia, né? Olhando meu pai, eu acabei adquirindo técnicas ali, alguma coisa
que me fazia confortável dentro do gol. E eu tive um primo profissional, se aposentou até pouco tempo, jogou até os 40 anos, goleiro também, jogou no Sergipe, no Confiança, Itabaiana, os clubes da região lá. Então tem essa base genética, né? Então não teve jeito, cara. Até eu sou natural de Aracaju e eu fui para São Paulo na separação dos pais, tudo mais. Minha mãe tinha família em São Paulo e eu vim morar com minha mãe em São Paulo. Eu tinha 10 anos de idade e acabei entrando numa escolinha aqui, na linha também, como meu pai sempre quis. E fui bem, acabei entrando na escolinha na época do Corinthians, passei para o Clube Corinthians na época do Terrão, na linha, só que eu era futsal, né? Futsal, a transição que fez do futsal para o campo, eu não me dei muito bem, não me adaptei muito bem. E daí acabei, quer saber, não é para mim. Isso eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E na várzea mesmo, faltou um goleiro um dia, os caras estavam jogando, faltou um goleiro um dia e perguntaram, mano, quem é que vai pro gol? Quem é bom no gol? E ninguém queria, né? Como sempre, ninguém quer. E eu peguei e levantei a mão. Eles nem sabiam que eu desempenhava um bom papel no gol. Eu levantei a mão, fui pro gol nesse torneio, que é os festivais da várzea, né? Acabou que eu acabei defendendo os pênaltis, a gente foi para disputa de pênaltis, eu acabei defendendo o pênalti, tomei gosto por aquilo que eu já tinha, né? O pessoal da onde eu morava começou a me reconhecer como um goleiro e fui jogando na várzea e por incrível que pareça, na várzea apareceu um olheiro, isso tudo muito rápido. Com 12 para 13 anos apareceu um olheiro em um jogo da várzea, onde tinha um pessoal de 30 anos mais velho, tipo, pessoal mais velho assim, e eu com 12, 13 anos, o Dudu, que eu chamo ele de Dudu, ele era empresário do Índio, que foi lateral do Corinthians. Do Corinthians. Isso. Então ele me viu ali, viu que eu tinha potencial e acabou me levando para uma escolinha do São Caetano, onde fiz testes contra o São Caetano, né? E fui avaliado e fui pro São Caetano. E aí que tudo começou. Aí a coisa começou a ficar mais séria, né? A partir dos 12 para 13 anos de idade. E daí, você até chegar ao profissional é um período complicado, né, cara? Pô, cara, não é fácil, não. Como foi essa história aí? Conta um pouquinho pra gente saber. Os perrengues que sempre passa, né? Não é fácil, não, porque eu costumo resumir a minha história, mas eu não vou resumir, não. Não vou contar ela bem completa. Eu comecei no São Caetano, onde também não tinha lá aquelas condições. A minha família não tinha condições. E como você treinava no Tamoio? Na região. Tinha um campo no Jabaquara, tinha um campo lá em São Caetano, e era tudo terrão, cara. Me ferrava, né? E tinha vários campos, assim, a gente meio que mesclava. Então, eu comecei com isso e eu não tinha ajuda financeira, né? Então, tinha que me virar. Eu tinha que passar por debaixo da catraca, pedir carona, aquelas coisas, né? Então, tinha muitas situações e eu acredito que é aí que tá o detalhe, né? Tem muitos jogadores que desistem por conta disso, pela dificuldade, e eu enfrentei todas, mesmo com pouca idade, eu enfrentei essa dificuldade, onde minha mãe não tinha como me ajudar, onde eu pedi ali para o motorista abrir a porta do fundo e entrava, enfim. E fui me levando nisso, me sustentando nisso, até um dia alguém poder me ajudar financeiramente para eu poder me virar indo sozinho para os treinos. Que aí eu acho que eu só consegui fazer isso ali para os 14 anos, ou seja, dos 12 aos 14 eu tive 2 anos aí de perrengue por básico, que era a situação de condução. Cara, e depois eu acabei disputando o Campeonato Paulista Sub-20, Sub-17, desculpa, Sub-17, onde eu, ainda sem remuneração nenhuma, nem o básico, nem a ajuda de custo, mas eu tinha, assim, pessoas que me ajudavam com a condução, né? E eu joguei esse Campeonato Paulista Sub-17 por uma outra equipe chamada Eco Suzano, onde fez uma transição dos jogadores do São Caetano para o Eco Suzano. Né? Fizeram 2 clubes, como se fosse o time A e o time B do São Caetano. A gente fez uma ótima campanha, o Eco Suzano, com o nome Eco Suzano.
Joguei ali no Sub-17, joguei jogos contra a Portuguesa, joguei 4 jogos contra a Portuguesa, a base da Portuguesa. E no meu último jogo, que foi contra a Portuguesa, foi uma chave dos 8 melhores da competição. Já tinha saído todo mundo, eu acho que era 85 clubes, e a gente ficou entre os 8 melhores de São Paulo. Aí eu me destaquei, chamei a atenção de grandes olheiros de clubes como o Grêmio de Porto Alegre, como Santos, e a Portuguesa. Dentro do Grêmio de Porto Alegre, Santos e Portuguesa, eu acabei escolhendo o Grêmio, mas não deixou aquela sementinha na Portuguesa. Uhum. Né? Eu fui para o Grêmio de Porto Alegre, fiquei um tempo no Grêmio de Porto Alegre, eu estava com 16 anos, fiquei até os 17, e daí acabou tendo uns cortes no Grêmio e tudo mais, depois de um ano, e cara, eu me decepcionei porque foi a primeira vez que eu tinha saído de perto da minha família, indo para um estado completamente diferenciado, completamente diferente, uma cultura diferente. E eu tive essa decepção de não cumprir o que eu acho que eu poderia seguir lá. Uhum. E larguei, voltei para casa e larguei. Eu falei, não quero mais. Tive uma proposta do Mirassol, na época do Sub-20 do Mirassol, e eu vi, o negócio que me preocupava era a distância. Eu não queria ficar longe da minha família. E Mirassol é 7 horas, não sei quantas horas são. Uhum. E eu recusei. Falei, não quero mais ser jogador de futebol, não. E até tinha esquecido da Portuguesa. Aí a Portuguesa me ligou, onde eu ingressei ali no Sub-20, com 17 anos, onde eles já tinham já sabiam quem eu era, e falaram a seguinte coisa para mim. A gente gosta de você, a gente já viu o teu trabalho e a gente quer você no profissional. Ou seja, eles já nem me avaliaram, já me levaram direto, porque já me conheciam. Uhum. E eu cheguei lá dentro de um mês treinando no Sub-20, com apenas 17 anos, eles já me ingressaram no profissional. Aí que o bicho começou a pegar. Aí foi a primeira virada de chave, né? Aí que o bicho começou a pegar e foi um impacto enorme. Eu tive contatos ali com ídolos que eu admirava. A Portuguesa estava na Série B do Brasileiro, mas tinham muitos jogadores que em finais de carreira, né? Onde iam para clubes menores. Então tinha ali um jogador dentro do clube, do mesmo vestiário, tinha o Atirson, lateral esquerdo, César Prates, que era o lateral direito, que jogou no Real Madrid. Jogou no Corinthians depois? Isso, no Corinthians. Então tinha goleiros ali, tinha o Thiago, goleiro, que jogou no Vasco e no Corinthians também. Pessoas que eu admirava, que eu acompanhava quando garoto. E foi justo essas pessoas que me acolheram, tá ligado? Tipo, olharam para mim e falaram... Eu fiz um treino, meu primeiro treino foi um coletivo. Por conta que 2 goleiros tinham machucado. Eu era um menino da base, estava subindo pro profissional para ali só acompanhar, só observar e fazer treinos específicos, teoricamente. E o goleiro machucou, um goleiro machucou, que era o Fábio, se eu não me engano, foi o Fábio. E depois logo o Thiago. E eu tive que entrar no coletivo. Não deu nem tempo de pensar que era um coletivo no profissional, que era uma oportunidade que poderia mudar minha vida. Eu acho que Deus fez tudo perfeito, assim, não deu nem tempo para que eu pensasse. Sim. E eu entrei no treino e não tinha ido nenhum chute no gol. Eu entrei no treino no time reserva, né? Teoricamente no time reserva. E teve 2 chutes no gol. Um do Atirson e outro do César Prates. Nossa. 2 belíssimos chutes da minha vida. Foi os chutes da minha vida, assim, que ajudou a fortalecer a minha subida profissional. Foram 2 defesas que eu não esqueço nunca na minha vida. 2 defesas de mão trocada. E que eles acabaram me acolhendo. Acabou o treino, eles falaram, cara, você tem que ficar com a gente, que quantos anos você tem? Aí começa aquelas brincadeiras, é gato, né? Porque eu era grandão. E aí começou a minha trajetória na Portuguesa, cara. Desculpa aí ser um pouco longo aí, mas... Não, é isso mesmo. A ideia é essa, é passar como você fez para chegar até aí. A galera tem que saber, né? Então, para conhecer. Eu costumo falar que tem uma história antes dessa transição de subir para o profissional. Teve uma história bem legal que eu acredito que foi algo divino, assim, foi algo de Deus. Eu tinha pegado metrô e
deu algum problema no metrô, atrasei para o treino do Sub-20 e os vestiários eram lado a lado. Então eu cheguei na porta do vestiário e meio que quase chorando, né? Eu falei, putz, agora eu vou ser mandado embora que eu perdi o treino do Sub-20. O ônibus já tinha saído que treinava no CT. E fiquei meio cabisbaixo lá, mas não fui embora. Fiquei na porta do vestiário, lamentando. E daí o João Brigatti, não sei se você conhece, Conheço. que foi treinador da Ponte Preta, ele era treinador de goleiros da Portuguesa. Cara, do nada eu vi a porta do vestiário do profissional abrindo e o João Brigatti falando assim, eu preciso de um goleiro, preciso de um goleiro. Você é goleiro? Eu falei, sou, cara, sou goleiro. Ele nem sabia qual que era meu nome. Ele, o que é que você tá fazendo aqui? Eu, não, sou do Sub-20 e eu acabei perdendo o ônibus. Aí ele falou, tá com material aí? Aí eu falei, tô. Aí então vem pra cá que eu preciso de você treinando com a gente, porque na verdade já tinha um goleiro sentindo a contusão, né? Então, pra precaver, eles queriam um goleiro imediato. E aí eu fui pro treino. Tipo assim, por uma situação que na época eu acabei pensando que era o final da minha vida, putz, você castigado ali por ter faltado no treino, alguma coisa do tipo. Na verdade, eu fui recompensado com uma oportunidade que mudou a minha vida, né? E abraçar a oportunidade, não deixar aquela oportunidade passar, que foi mais interessante. Isso daí, meu, é coisas divinas que não tem explicação, a galera não entende como que acontece. Uma situação que era contrária vira favorável. Exatamente isso. E quem passou uma situação parecida com isso, eu entrevistando, foi o Juari, cara. O Juari falou que também lá no Santos era dividido parede com parede, do profissional com o juvenil. E um dia o técnico do profissional falou assim, eu preciso de um atacante aí, manda pra cá que os atacantes, né, tá tudo zoado. Aí ninguém queria ir, cara. Aí o técnico virou e falou assim pra ele, vai lá você lá. Ele falou, quando eu fui, nunca mais voltei pro juvenil, só fiquei no profissional. São coisas divinas, cara. São coisas que acontecem que não tem explicação, né, meu irmão? Exatamente. Não, cara, eu falo assim, eu não costumo falar porque é uma história muito longa. Talvez tenha um dia eu possa contar de uma maneira diferente, um pouco mais ampla até, porque todos nós temos histórias, né? E acaba sendo um pouquinho longa. Eu tentei especificar e resumir um pouco, mas tem N histórias divinas na minha vida igual essas, né? Tipo, dali pra frente começou uma luta, um mundo completamente diferente, onde já não é brincadeira, né, cara? É profissional, pessoas lutando pelo seu ganha-pão, são pessoas sonhando não é mais sonho, é uma realidade. Sim. Tendo o seu sonho, pessoas que estão atrás de você, que querem conquistar o sonho também, e talvez se você der brecha, pode tomar o seu lugar e aí você ficar para trás. São muitas coisas que acontecem, então a gente eu tive que, com 17 anos, eu tive esse raciocínio, né? E dificilmente uma pessoa, um jogador, um atleta, que é aí que também tem a diferença do amadurecimento, onde você tem essa chavinha de que você agora tem uma responsabilidade, né? De buscar e manter aquele sonho vivo, de trabalhar todos os dias da melhor forma, de acordar cedo e de mostrar o seu melhor todos os dias, porque saber que pode ter alguém que pode estar correndo pelo mesmo sonho que você e você acabando ficando para trás. Então, isso acho que foi fundamental também para que eu já tinha essa mentalidade. Então, foi importantíssimo, né? E na sua época não era tão simples igual é hoje, que tem psicólogos, tem muito assessor de imprensa, tem diversas coisas que hoje ajuda, né? Para um menino, quando sobe da base profissional, ter essa realidade já normal. E tanto é que na base já é tratado como profissional hoje. E não era tão assim simples de lidar assim, com essa situação, e graças a Deus você conseguiu fazer isso rapidinho, né? E como foi chegar no profissional? Você lembra do primeiro dia? Lógico que lembro, mas conta pra gente o primeiro dia que você vestiu a camisa do profissional, meu irmão. Cara, foi em um jogo na Série A2 em 2000,
2013, se eu não me engano. Quando eu subi pro profissional foi em 2009 para 2010, então se passaram aí 3 anos só treinando, né? Nessa expectativa. Eu ainda descia para a base para fazer jogos, né? Pelo sub-20. Mas o que eu almejava mesmo era jogar pelo profissional. Então, em 2013, a Portuguesa com um elenco fortíssimo para a Série A2 que estava naquele momento, que era Valdomiro, zagueiro, não sei se você conhece, Correia, que jogou Palmeiras. no Palmeiras, exatamente. Tinha lá um atacante argentino que jogou na seleção da Argentina, que era o Luchero. Eu lembro. Poxa, tinha vários jogadores do potencial gigante. O Everton estava nessa época? O Everton tinha saído já. Eu só tive a oportunidade depois que o Everton saiu. Porque o filho da mãe não me deu, não me deu osso, não, cara. Eu fui reserva do Everton durante a Série B de 2011, para você ver. Eu só fui fazer o meu primeiro jogo em 2013, para você ter ideia como é a dimensão de goleiro, uma expectativa de oportunidade. Sim, tanto é que jogadores de linha fica mais fácil, porque às vezes nem na sua posição, se pintar em outra posição e você estiver adequado para aquela posição, você é usado, mas goleiro não tem jeito, né, cara? Não tem, cara. O Everton jogou as 38 partidas da Série B. E, nas seis partidas finais, ele estava com 2 cartões amarelos, pronto para tomar o terceiro para ser suspenso. Eu ali, agora eu jogo, né? E eu concentrava junto com ele e eu ficava pô, Everton, eu acho que tá na hora, hein, de você deixar, né? Pô, é só festa, jogo festa agora, já fomos campeão, já subimos de divisão, fomos campeão, batemos todos os recordes. Tá na hora de você deixar eu brincar um pouquinho, né? E, cara, o Jorginho brincava, toda a pré-eleição brincava. E aí, Everton, é hoje que você vai deixar o Tom jogar? Aí ele, cara, vou pensar. Pensando, esse jogo não, mas no próximo, e esse próximo nunca chegava. Tá explicado hoje no Palmeiras, né? Hoje tá no Palmeiras, cara. Um grande não, tô falando, tá explicado hoje no Palmeiras, que ele quer jogar de todas, né? Então. Todos os goleiros são assim, né, cara? Porque sabe quanta dificuldade passou para ter aquela oportunidade, né? Eu até entendo. Verdade. Né? Não é ser mesquinho, não. Acho que eles, todos nós, né? Que eu também faço isso. Sim. Né? Não dou brecha, não. Acho que a gente quer jogar todos os jogos porque sabe toda a dificuldade que a gente teve ali para chegar. Verdade. E conta aí, né, esse grupo, né, fantástico aí, cara, para chegar até o título, cara. Então, a gente, poxa, praticamente foi campeão. A gente perdeu um jogo só na Série A2. Eu tive a oportunidade de jogar 3 jogos. 3 ou foi 4 jogos. O primeiro foi contra o Santa Cruzense por uma suspensão do goleiro Gladson, que hoje está no Avaí. Tinha tomado os cartões amarelos e eu tive que jogar. Jogamos contra o Santa Cruzense em Santa Cruz, eu acho, do Rio Pardo, uma cidade assim. E, poxa, cara, não foi como eu imaginava. Não, assim, fui bem demais, Pô, ótimo. A gente empatou 1-1, fiz grandes defesas. Mas eu tô falando assim, em nível profissional, onde eu vivia, eu joguei contra um clube que era de uma situação financeira muito abaixo do nosso. Ainda eu não era remunerado bem, eu era remunerado com salário mínimo, para você ter ideia, em 2013. Jogando como profissional. Jogando no profissional, para você ter ideia, não é tão fácil para garotos da base. Por isso que os garotos da base saem para ser valorizado. Sim. Né? Depois dessas oportunidades como jogando, aí sim eles me valorizaram, né, financeiramente. Mas até então eu não tinha um valor mínimo. Joguei contra o Santa Cruzense, onde um campo cheio de lama, onde a gente se passava dentro de um galinheiro, assim, praticamente. Eu não imaginava, eu imaginava que fosse no campo tapete, onde eu pudesse, vou cair aqui, mas mesmo assim, isso daí não me intimidou, não. Né? Ali foi me que abraçar aquela oportunidade, né? E fui muito bem, empatamos 1-1, acabamos indo para o outro jogo, foi contra o Catanduvense, aí minha estreia em casa como profissional. E aí foi linda. Ganhamos de 4-0 do Catanduvense, os 2 jogos que eu não me esqueço, que foram os 2 primeiros jogos.
4-0 do Catanduvense, onde o placar não coincidisse com o jogo, né? Aquele jogo que teve várias bolas para que eu pegasse, defendi, teve 2 pênaltis para o Catanduvense, peguei um e o outro foi para fora, para você ter ideia da dimensão. Acho que a partida... E nesse momento estava 0-0, e a partir daí a gente começou a jogar bem e fez os gols. Mas, poxa, foi um momento, assim, inesquecível para mim, onde eu pego um pênalti, onde minha família estava toda presente, onde, pelo primeiro momento, me senti profissional de verdade, Uhum. Onde as pessoas começaram a me reconhecer como goleiro Tom, gritaram até meu nome no estádio, porque o momento era muito bom nosso, estava praticamente invicto. E fomos campeões. Depois eu joguei 3 jogos, e joguei os jogos depois que já estava classificado, eu joguei também, eles me deixaram jogar para você ver a confiança que eu conquistei. Me deixaram jogar aqueles jogos e depois retornaram o goleiro Gladys, que realmente era o goleiro titular e estava fazendo um ótimo campeonato. E a gente foi campeão em cima do Rio Claro, da Série A2, cara, só festa. Foi um momento incrível, tipo assim, eu comecei, olha pra você ter ideia, em 2011, sem jogar nenhum jogo, fui campeão da Série B, junto com a Barcelusa, e um ano depois fui campeão da Série A2, e, cara, foi um começo grandioso, assim, na minha carreira, 2 títulos importantes, né? E jogando, que foi o principal, que é a Série A2, eu tive a participação. E conta um pouquinho aí que o pessoal comentou aí um pouco antes, da partida contra o São Paulo, cara, que eu acredito que para você, acho que foi a melhor da sua carreira, né? Então, depois de 2013, foi uma grande partida. Depois de 2013, aí eu volto para o banco e fico um tempo sem jogar. E eu só vou jogar em 2014. Olha para você ver. E essa reestreia foi contra o São Paulo. Nossa, dentro do Morumbi. Dentro do Morumbi. Ou seja, quase um ano sem jogar e jogar contra o São Paulo no Morumbi. Espera aí um pouquinho que eu acho que meu celular está descarregado. Não, tranquilo. Vai fundo aí. Vou colocar o carregador aqui. Eu joguei contra o São Paulo no momento que o São Paulo estava super bem em 2014, na Série A1 do Paulista. Estava ganhando de todo mundo em casa, atropelando mesmo. Era um time que era super bem falado na mídia e dentro do futebol, com Luiz Fabiano, Rogério Ceni. Tinha um lateral esquerdo que era da seleção do Uruguai, Pabon, que era da seleção colombiana. Cara, era um time Ganso. Poxa, e cara, quando eu fui selecionado para aquela partida por uma contusão do Gladson, que era ele continuou, eu não fiquei apreensivo. Esse foi o jogo que me deu frio na barriga, que eu fiquei preocupado. Pela importância do jogo, pelo o time que tinha o São Paulo, né? Pelo tempo que eu vinha sem jogar. E, cara, eu subi pro Morumbi, onde já estava mais ou menos lotado ali o Morumbi. Eu falei, eita, agora o bicho pegou. Já tô aqui, agora tem que ir, né? Vai naquele túnel que você não sabe nem o que você vai encontrar pela frente, né? Cara, no aquecimento. Eu lembro, são coisas que eu lembro nitidamente. As traves do Morumbi estavam sendo preservadas, não podia aquecer nas traves. E eu tinha uma superstição que eu gostava de aquecer nas traves. Já começou errado não, né? É uma coisa que me deixou apreensivo. Putz, os caras não vão deixar usar a trave para pegar referência. Tem que aquecer fora do gol. E no aquecimento me começa a chover. Tava um dia lindo, uma noite linda, uma lua gigante, e começa a chover. Eu falei, não, tá de brincadeira comigo, cara. Ainda mais que a grama do Morumbi, que escorrega demais, né, cara? Nossa senhora. E, poxa, eu fui para aquele jogo meio apreensivo mesmo. Mas como todos os jogos da minha vida, no começo da minha carreira, o que define sempre assim o ritmo do meu... Como vai ser o meu jogo é sempre o primeiro chute, sempre a primeira defesa. E daí começamos os jogos apreensivo, minhas pernas tremendo demais, frio na barriga. E, cara... os caras, como sabia que era a minha reestreia, os caras sabem de tudo isso. Começaram a chutar de tudo quanto é lado. E não era pouco, não. E não era fraquinho, não. Era só as bombas, só as tijoladas. E eu só vi o
E a bola bater na placa do Morumbi, e aquele barulho forte. Meu, eu falei, caramba, tô ferrado, tô lascado. Até o Pabon, que era o chuta-chuta deles, chutou um chute de longe, acertou uma pancada de longe, onde a bola quica no morrinho na minha frente. É a bola mais morrinho artilheiro. Exatamente. Cara, pra você ter ideia, eu fui na bola rasteira e eu consegui pegar ela meia altura. Eu tava no chão, eu consegui estender o braço para conseguir pegar ela. Essa bola me fez entrar no jogo. Essa bola, eu falei, cara, se eu peguei essa bola aí, já era. Na verdade, eu acho que é uma bola de desabafo, assim, toda aquela tensão, aquela energia, passou. Eu não lembrava mais de nada. Parece que a minha visão fechou e focou só no jogo. Antes disso, eu focava em muitas coisas. Vinha muitas coisas na cabeça. É um jogo difícil. Tá chovendo. Para a chuva. Para de chutar no gol. Era isso que passava pela minha cabeça. Mas depois da primeira defesa, a adrenalina toma conta. E eu foquei naquele jogo como se fosse realmente o jogo da minha vida. E foi. Né? Onde eu saí como melhor em campo. Fiz grandes defesas. Tive discussões com o Luiz Fabiano dentro de campo. Normal. Normal, né, do cara. Na verdade, eu acho que ele já usava a malandragem para tirar a concentração, né? Ele vinha em cima de mim, me chutava no chão, me pisou, e eu molecão, né? Aguentei até... E naquela época não tinha o mimimi, né, cara? Também. Tinha essa de pisar no pé na área, de dar uma cutucada, era complicado. Então, eles usaram toda essa malandragem para tirar minha concentração. Mas eu estava muito focado, não tinha como. Um dos treinadores de goleiro entrou agora na nossa live. Era o meu treinador de goleiro naquele jogo contra o São Paulo, Vlamir Gaúcho, que hoje é o treinador... Valmir Gaúcho. Hoje é o treinador de goleiros do Avaí. Poxa, que legal, Valmir. Um grande abraço, cara. O Tuca Guimarães também tá aí. Legal. O técnico nacional. O Vlamir é o responsável por me colocar naquela fogueira. Olha lá, hein? E bem preparado, né? Porque depois de um ano... Agradeço a Deus por ter colocado ele na minha vida e por ter confiado no meu trabalho. O nosso técnico era o Argel na época, né? Argel. Isso. Eu tive aquela oportunidade. Foi um jogo de 0-0. Nenhum time tinha ido no Morumbi e arrancado pontos do São Paulo. Os clubes tinham perdido dentro e a Portuguesa foi um dos poucos ali que conseguiu roubar pontos. Cara, e depois dali tive uma sequência de jogos, o Gladson voltou da lesão, retomou a posição dele, que era dele, não tinha motivo, e continuei com resiliência, esperando, né, a minha oportunidade, a minha sequência, que eu só fui ter, isso foi em 2014, que eu só fui ter em 2015. Em uma situação completamente adversa, que era uma Série C. Olha só, a gente está falando de uma Série A, que eram os momentos bons, as glórias da Portuguesa, e eu só fui ter uma oportunidade direta ali de uma sequência onde a Portuguesa também financeiramente estava muito baixo e não tinha como contratar goleiros de pontas que contrataram naquela época, na época que eu estava lá, que foram Everton, Gladson, Lauro, Dida. Nossa. Então são goleiros, cara, que não tem como eu falar assim, por que eu não tenho minha oportunidade? Por que eu não jogo? Não tinha como questionar isso, era impossível. Eu ficava feliz perto desses caras. Sim, então, o aprendizado, acho que você cresceu somente estando no conjunto ali, né, cara? Claro, eu cresci muito, cara, observando esses caras. Tive a oportunidade de trabalhar com o Dida, que era referência no futebol, minha referência também, até um espelho de estatura, de técnica, que, né, por ser a mesma estatura, a gente pode tirar uma base e poder olhar e falar assim, pô, se dá certo para ele, dá certo para mim também. Isso foi importantíssimo na minha carreira. O pessoal até comentou aí, contar a história do Dida. Essa pode? Como sempre, não tem, os caras gostam porque eu falo sempre com admiração quando eu falo do Dida, né? Porque foi um cara, não só eu, como todos os goleiros da época queriam uma oportunidade de ter trabalhado com ele. E quando eu trabalhei com ele, teve momentos da minha vida, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, onde eu fui muito confundido com o Dida. Onde eu não tinha barba, eu tinha um corte de cabelo assim baixinho, o risquinho do Dida.
era chamado onde morava como Dida. Então, poxa, e eu falo, quando eu falo pros meninos, né? Aí teve alguns momentos que os meninos começam a dar risada. Pronto, agora é o Dida 2, agora é isso. Mas, pô, a história do Dida é o seguinte: eu tava no aeroporto, a gente ia jogar contra o Inter de Porto Alegre, e o Dida não estava pronto para jogar ainda. E no aeroporto, uma senhora mesmo, às vezes não tinha muita sabedoria, olhou e pensou, pronto, é o Dida, né? E acabou tirando uma foto e falou, Dida, e eu não conseguia reagir. Eu era muito novo também, não conseguia reagir para falar, não, eu não sou o Dida, né? Poxa, ele não veio, né? Eu simplesmente tirei a foto. Mas nisso, criou-se um tumulto dentro do aeroporto, onde as pessoas começaram a tirar foto comigo, mesmo sabendo, uns pensando que eu era o Dida e outros sabendo que eu não era, mas queria foto, né? Então criou-se um tumulto ali naquele dia, uma fila enorme de pessoas para tirar foto comigo. E nisso tava o Souza, tinha o Souza, né? O que jogou no São Paulo, lateral direito. O Souza, eu lembro que o Souza falou agora pronto, acabou, pode acabar o mundo. O Tom tá fazendo esse tumulto. Pode acabar o mundo. Então, pô, foi um momento especial onde eu contei para alguns. E tem uns amigos que gostam da resenha aí, fica sempre falando, conta a história do Dida. Vamos aproveitar na resenha e contar do Lucas Silva, né? O que ele pediu, a história do Leão. Cara. Poxa, é um momento que passou pela minha vida. Antes desse jogo contra o São Paulo, em 2014, eu tive alguns amistosos contra o São Paulo. E era o Leão, o treinador do São Paulo. Uhum. E nesse amistoso, eu fui muito bem. E ele já chegou em mim e falou assim, ó, o seguinte, quantos anos você tem? Na época eu tinha 19. Ele falou assim, a gente vai cuidar da sua situação, vamos resolver seu problema. E eu assim, antes do jogo, cara, pra você ver como é que é as coisas. Antes do jogo, os meus colegas, por eu ser jovem, todos os meus colegas mais velhos, queriam colocar pilha, medo, né? Hoje é contra São Paulo, hein? E aí, Tom? Como é que vai ser? Vai arregar pros caras? Pô, isso e aquilo. E, poxa, os caras começaram a falar assim, você sabe quem é o treinador dele, né? O Leão. Pô, o Leão tá louco, o Leão não gosta muito de goleiro novo, não. Vai num psicológico. Será que você vai aguentar? E, cara, eu acho que isso ajudou até, ao invés de atrapalhar. Eu fui de uma maneira assim, putz, eu tenho que mostrar meu trabalho daquele jeito, porque o homem tá olhando e eu vou ter que jogar bem. Nisso, o Leão acabou o treino, cara. Ele veio em mim e falou, vou resolver sua situação. Depois veio o presidente do São Paulo, não lembro, era um senhorzinho, que eu acho que até já faleceu já. Portugal Gouveia. Aí ele tava atrás do meu gol e durante o treino ele falou, garoto, quantos anos você tem? Eu falei, 19. Ele falou, bom, vou conversar com o mestre para resolver sua situação. E nisso, cara, poxa, todo mundo vendo. E isso não foi escondido, não foi nos cantos, né? Ele falou e todo mundo começou a ver que eu tava fazendo um bom jogo e os meus colegas começaram... Aí eu saí do treino, dentro do vestiário, todo mundo começou a falar, ei, vai pro São Paulo, então, caramba, Tom, putz, isso e aquilo. E eu entrei no ônibus, meio que sem entender tudo que estava acontecendo, mas realmente rolou um rebuliço sobre isso. E o Candinho era o gerente da gente. O Candinho, não sei se você sabe quem que é. Sei, ele era o gerente de futebol. E ele falou no ônibus, deu um grito antes da nossa saída do CT de São Paulo. Ele deu um grito assim, meu goleiro ninguém vai tirar. Pensa que é fácil assim? Só pagando. Não é assim, não. Fica aliciando o meu goleiro, fica chegando nos canos do meu goleiro. Não é assim, não. Jogador meu, só pagando. Agora vai... Aí falou assim, tipo, ele não falou diretamente pra mim, né? Mas gritou mesmo no ônibus, falando que eu só sairia ali se o São Paulo ganhasse. Mesmo assim, eu estava anestesiado ali, sem acreditar no que estava acontecendo. Não tinha ideia, né? Então, criou-se ali uma muvuca no clube e assim... O Lucas Silva deve estar falando tipo, que eu tive uma mágoa gigantesca porque eu não fui liberado pela Portuguesa. Sim, imagino. Então eu remoí isso na minha vida por muitos anos, né? Quem que não me deixou sair? Por que eu não saí? O que aconteceu? Eu não sei.
São coisas obscuras do futebol que a gente não sabe, porque praticamente estava certo ali. Então ali aquilo rolou por um mês, assim, aquela expectativa de vou pro São Paulo, não vou pro São Paulo, vou pro São Paulo, vou pro São Paulo. E, cara, o cara falou que eu não iria, só pagando. E depois de uns anos eu procurei saber o que tinha acontecido, né? E o Lucas e os caras me zoavam. Pensou que ia pro São Paulo, né? Ah, sonhador. Os caras... Vai, sonhador. Poxa, mas aí o Lucas era o Lucas e a molecada inteira ficava falando, o Leão queria ser levado pelo... e logo em seguida também o Leão foi demitido do São Paulo, e também isso atrapalhou um pouquinho, né? Durante um tempinho o Leão foi demitido, durante esse negócio vai, não vai, e eu acho que deu uma enfraquecida também por ter sido o Leão que tenha gostado, né? Acabou que talvez tenha dado uma enfraquecida, mas foi mais financeiro, eu acho, porque a Portuguesa não aceitou o valor. O São Paulo parece que queria por... Depois, né, me falaram, né? Eu não sei a realidade. Mas eu procurei saber, parece que o São Paulo queria um empréstimo e a Portuguesa não queria que eu fosse comprado por definitivo. Então, depois que eu soube disso, cara, depois de um tempo eu fiquei amargurado um pouquinho, mas passou. Ficou pra trás. Nessa época aí do São Paulo e do Leão, foi na época que o Falcão tava lá, não foi? Eu acho que não me lembro, não me recordo muito bem quem que eram os jogadores, porque faz muito tempo. Sim. Não sei se o Falcão já tinha saído ou se ainda estava. E você lembra com quem você trocou a camisa do São Paulo naquele jogão? Cara, eu com certeza queria ter trocado com o Rogério Ceni, mas os caras saíram muito puto, né? Normal. O Rogério Ceni no segundo tempo, eu também novo, né? Não sabia como abordar antes do jogo até os jogadores. Depois eu peguei a manha e abordava antes, né? Então, assim, eu pego a camisa depois do jogo e tal, beleza. Os caras já ficavam isso. O Rogério Ceni acabou o jogo, ele já entrou direto pro túnel, né? Os repórteres pegou ele ali na entrada do túnel, como já estava perto, eles já entraram direto. E os outros jogadores, os jogadores que estavam mais próximos, que parece que acabou o jogo, foi numa cobrança de escanteio ou algo do tipo. E daí era o Paulo Miranda, o zagueiro Paulo Miranda. Não era tão conhecido, talvez não seja tão conhecido, mas era o zagueiro do São Paulo nessa época. E aí eu falei, mano, tem que pegar de alguém, é um jogo inesquecível, né? E acabei pegando do Paulo. Tem a camisa até hoje? Tenho até hoje, tenho comigo. Tenho dele, depois teve outros jogos contra o São Paulo, onde eu fiquei no banco, eu peguei do Denis, eu tenho comigo. Do goleiro Denis, né? Ainda que legal, pô. Camisas. Que legal. E, todo mundo fala que é o pegador de pênalti. Este cara é o pegador de pênalti. Qual foi o pênalti que você pegou que você falou, caramba, não acredito que eu peguei esse pênalti? Pô, eu já citei de um, né, que foi na minha estreia no Canidé. Sim. Mas teve um que eu acho que foi difícil, porque são situações diferentes, momentos diferentes. Sim. Eu acho que a defesa, ela se torna importante pela importância do jogo e pelo momento daquela defesa, né? Sim. Porque todas as defesas são difíceis e os goleiros tomam os gols mais fáceis para você ter. E no Rio Verde, contra o Atlético Goianiense, foi um pênalti que mudou a trajetória do jogo, né? Onde a gente estava ganhando por 1-0 já, no meio do primeiro tempo, onde o Atlético Goianiense, consequentemente, se fizesse aquele gol, iria crescer na partida e a partida poderia ter tomado um rumo diferente. Foi uma batida forte no canto. O Luiz Fernando, que hoje eu acho que está no Botafogo, não sei se ainda está lá, mas depois do Atlético foi pro Botafogo, ele bateu forte, uma chapada forte e muito rápida. E assim, uma das minhas vamos dizer assim, das minhas especialidades do que eu sou como goleiro é ser ágil, apesar de ser alto, ser ágil. E aquela penalidade demonstrou bem essa minha qualidade, entendeu? Que eu fui muito rápido para a bola, numa bola rasteira, onde eu acho que o cara que vai bater fala assim, o goleiro é muito alto, rasteiro ele não pega, né? Porque tem esses preconceitos. Verdade. Então ele bateu muito forte e eu acabei pegando, e ela meio que... Eu fui para espalmar, confesso que eu fui para espalmar a bola,
com a mão aberta, mas aí ela bateu e ficou, cara. E foi forte o chute. E ela acabou batendo, prensando na grama e ficou comigo. E esse pênalti foi dificílimo. E no início do ano aí também teve umas pegadas de pênalti aí, né? Num desafio aí, que o Lucaneta, Diego Freestyler, o Japa, te encheram o saco lá pra você pegar uns pênaltis deles lá, hein? Os caras já estão me cobrando revanche já. Os caras estão bravos. Pegou quase todos, pô. Pô, aí os caras estão fazendo contra os goleiros. Tomara que eu possa ficar em primeirão até. Agora com essa parada da pandemia aí, a gente não sabe como é que vai ser. Mas tem um prêmio até com a primeira colocação dos goleiros aí. Vai ser legal. Que bacana. E quem que é o goleiro pra você de ídolo, que foi ídolo pra você ou é até hoje? Cara, eu nasci no Nordeste, onde acompanhava goleiros do Rio de Janeiro, porque na época a TV aberta no Nordeste era a Globo do Rio. Então só se passava jogos do Rio. Então nisso, na minha infância, eu tive como Júlio César, Elton, foram os dois goleiros, na verdade, Elton e Júlio César, que eu acompanhei. Né? O Dida já era do Corinthians, então eu não tive de acompanhar só na seleção. Né? Mas já era referência também. Sim. O Elton e o Júlio César eram minhas referências antes de ser jogador. Ali com 9, 10 anos. Agora, após ser jogador começar a ser jogador de futebol, aí veio o Marcos e o Dida. Foram os dois goleiros ali que eu falei, cara, eu preciso ser igual a esses caras. E depois eu acabei adquirindo uma questão assim, por convivência, acabei sendo fã do Everton, hoje que está no Palmeiras, né? Por ser humildade, meu amigo, por a gente conviver junto, por saber quem que é a pessoa, o trabalhador que a história dele sensacional e ter conquistado o que já conquistou e com certeza é um goleiro referência para mim também. Pô, bem legal, cara. Infelizmente tá chegando o final, você acredita, cara? Que nós estamos uma hora já conversando aqui. Pô, passa legal, muito rápido, cara. Passa muito rápido, conversa boa, passa rápido demais. Legal. É que a gente tem que terminar, senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Mas legal, depois voltar aí pro completo. Pô, deu. E outra coisa, deixa eu te falar aqui que no final eu pergunto 5 palavras e você fala o que vier na sua cabeça. Mas não precisa ser uma palavra, pode falar o que você quiser, tá bom? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Família. Tudo. Estádio lotado. Adrenalina, cara. É uma forma de se conectar e fazer o seu melhor. Bom. Futebol. Futebol, para mim, é um trabalho seríssimo. Ser campeão. É uma conquista, é o auge, é um dever cumprido. E por último, não podia faltar. Ser goleiro é? É paixão, é amor, muitas palavras boas, dedicação, tudo isso, cara. Trabalho, tudo de bom, né? Tudo de disciplina e amor. O goleiro, liderança, são só palavras únicas, mas que são exemplo para muita gente. Poxa, que legal, cara. Eu queria te agradecer, velho, por essa 1 hora aqui de bate-papo, da sua presença aí, de você ceder esse espaço pra gente, de eu entrar na sua casa, você entrar na minha. Agradecer a galera que participou aí também da live aí, Lucas Silva que ficou aí, e alguns outros amigos em comum, o seu professor, o Valmir, que Sim, claro. fez você virar esse muralha aí até hoje. Queria te agradecer e pode falar e se despedir da galera também, meu irmão. Obrigado, cara. Foi um bate-papo legal, onde tivemos a oportunidade de falar muita coisa da minha vida pessoal e profissional, que foi importante para mim estar interagindo com você. Obrigado pelo carinho também, por ter essa oportunidade aqui. Valeu mesmo. Que é isso, e logo depois que passar essa pandemia aí, eu tenho o programa Respeita a Minha História, que aí você tá convidado para contar mais resenhas lá, pô. Pode deixar. Tranquilo, fechou. Tá bom, irmão?
Obrigado, Beleza. viu? Um abraço. Um grande abraço e cuida aí, viu? Um abraço na família. Valeu, você também. Beijão. Tchau.